Olá, pessoal, tudo bem? Hoje no nosso episódio do Papo de Professor, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso de recursos pedagógicos e como eu trabalho com recursos pedagógicos para um tema muito especial para mim, que é a inclusão. Então, hoje eu vim apresentar oficialmente para vocês a nossa Belinha. A ideia da Belinha foi aproximar as crianças da pessoa com deficiência e ter uma representatividade para as meninas que são deficientes visuais. Por quê? Desde que eu comecei a trabalhar lá na Associação Fernanda Bianchini, eu comecei a levar esse tema para a sala de aula, também pela curiosidade das crianças, porque elas ficavam sabendo que eu trabalhava no balé das cegas, como as crianças pequenas chamam. E são muitas as perguntas, a curiosidade delas é natural. E eu, no meu papel de educadora, fui tentando levar isso para elas da maneira mais lúdica e mais natural possível. Então, nós desenvolvemos a Belinha. Essa Belinha foi feita por uma vizinha nossa, uma amigona da minha mãe, que é uma artesã incrível, que ela se chama Solange. E eu passei para ela como eu queria, fiz um protótipo e ela fez essa pra gente. Então, ó, ela tem os olhinhos de coração no lugar dos olhos. E na palma da mão dela tem olhinhos de boneca mesmo, né? A Belinha, ela tá de coque, ela tem um arranjo de pérolas no cabelo, ela tem um brinquinho de pérola nas orelhinhas, ela tem aqui umas pérolas aplicadas também na gola do colã, ela tá com colã rosa, uma faixa de fita na cintura com um lacinho do lado. E aí tem um outro lacinho xadrez, essa fita de organza maior e uma fitinha de xadrez. E também tem uma perolinha aqui. A Belinha, óbvio, está de tutu, porque a Belinha é muito bailarina. E nos pés da Belinha nós temos sapatilhas. Então, comecei a levar a Belinha e as crianças foram explorando. E elas foram, eu ficava, o que tem de diferente? Como é que é essa boneca? O que essa boneca tem de diferente das outras? E aí elas foram me perguntando e eu fui explicando para ela que as meninas, não é que elas não enxergam, elas enxergam o mundo, mas de uma maneira diferente, elas não têm a visão, mas elas conseguem enxergar com os olhos do coração. E aí elas perguntaram como, e eu fui explicando que elas vão tateando com a ponta dos dedos, então os objetos, os movimentos, as superfícies, e vão identificando as coisas, né? Aprendendo coisas novas. Então, por isso que nós temos os olhinhos nas pontas dos dedos, que eu falo para as crianças que é assim que elas conseguem enxergar o mundo. Por que essa Belinha foi tão importante na nossa aula? Primeiro, por aproximar, né, a pessoa com deficiência, né, o tema de uma maneira leve, de uma maneira ok para as crianças. Elas puderam perguntar o que elas quiseram, elas tiveram todas as respostas sobre as perguntas, né, delas. E também para as meninas que são deficientes visuais, quem me ajudou a fazer a Belinha também, quem foram as duas que eu peguei para Cristo, foram duas bailarinas lá do Balé de Cegos, que também são professoras, que é a Gisele Camilo e a Verônica Batista, e elas foram me orientando. E eu acredito que para as crianças com deficiência também, para as aulas, porque eu também levei para as aulas lá na associação, a representatividade, sabe? Elas têm uma boneca que é como elas. E aí eu acho que a representatividade, ela importa sim, e ela importa para todo mundo, né? Então, a gente fala muito sobre igualdade, sobre preconceito, sobre estereótipos, e a boneca para elas foi muito importante nesse sentido também. Então, os recursos pedagógicos, eles estão aí para nos auxiliar. E a Belinha veio de uma maneira, assim, super pontual, e ela me deixou, assim, muito feliz com o resultado, porque teve criança pedindo Belinha, tem crianças que... Porque nós não temos só crianças com deficiência na associação, nós temos crianças sem deficiência e também temos crianças com outras deficiências. Então, a amiga
Uma criança com síndrome de Down que tem uma melhor amiga que é deficiente visual, queria uma Belinha, porque é igual a amiga dela. Então, isso foi muito legal e é muito importante a gente trabalhar essa representatividade e e tirar essa curiosidade das crianças, né? Porque quanto mais natural for o tema, quanto mais isso fizer parte da vida delas, menos preconceito, menos discriminação. Às vezes a criança não chega perto de uma criança com deficiência porque a mãe fica, não, calma, porque a mãe não sabe como agir. Mas a criança não tem esse bloqueio, então vamos construir, né, uma sociedade nova e uma sociedade mais unida e livre desse tipo de preconceito. Eu sempre falo que uma das coisas mais incríveis que eu aprendi nas minhas aulas com crianças com múltiplas deficiências foi ver o respeito de uma criança com a outra. Porque o que acontece? A criança, ela é tratada como especial, né? Que já é um termo que eu não gosto, porque eu falo, que filho que não é especial para uma mãe? Né? Todos os filhos são. Mas aí ela já é tratada de uma maneira diferente em casa. Então, por muitas vezes, essa criança já vem muito mimada, porque ela é o centro das atenções o tempo inteiro. E ela aprende dentro de um ambiente que tem outras crianças com outras deficiências, que ela pode até ser diferente de um padrão que se julga normal na sociedade, mas que tem pessoas que não são iguais a ela, não são iguais às pessoas que ela vê na TV ou que ela convive, e também estão ali, e também são diferentes, e também, né, despendem de atenção. E é uma coisa muito bonita, você vê a criança com síndrome de Down tentando se comunicar com uma criança deficiente auditiva, a criança deficiente auditiva tentando se comunicar com a criança que é cega, e uma que é hiperativa, por exemplo, tendo que ter paciência para ajudar a criança com síndrome de Down ou com uma outra deficiência intelectual que está com alguma dificuldade naquele momento, de repente pelo barulho, de repente por entendimento da coreografia, e elas vão se comunicando, vão se ajudando. Isso é muito bonito, né? As crianças ajudando as crianças em cadeira de roda na transição das aulas. Então, isso é muito importante. Eu acho que para a construção do ser humano e para uma construção de uma sociedade mais igual para todo mundo, né? Porque justiça e igualdade são coisas diferentes. Eu não sei se vocês já viram aquele meme dos banquinhos, né? Que a pessoa mais baixinha tinha o banco mais alto para enxergar o muro. Aquilo é muito a verdade, né? Cada um precisa ser atendido dentro da sua necessidade. A minha necessidade não é a mesma que a sua, né? Não é a mesma que a Belinha, não é a mesma de tantas outras pessoas. Então, a gente tem que proporcionar para cada um o que ele precisa para se desenvolver, tá bom? Essa foi a nossa apresentação da Belinha. Eu espero que vocês tenham gostado dela. E se vocês tiverem algum outro recurso que vocês usam nesse sentido da inclusão, mandem para mim. Eu tenho também umas fotos de uma bailarina, de uma boneca bailarina na cadeira de rodas, que foi levada por uma voluntária, a Ruth, lá para a associação, e também fez muito sucesso. Foi emocionante levar a bonequinha dela na cadeira de roda para nossa aula do balé sobre rodas, né? Essa questão da representatividade, essa questão delas se verem naquilo é muito importante. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem ideias, sugestões, críticas, mandem para mim, tá bom? Não deixem de se inscrever no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, ajude a gente a divulgar esse trabalho, que ele está sendo feito com muito carinho para vocês. Até o nosso próximo Papo de Professor, às terças-feiras. Um beijo, tchau, tchau!